Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito e agora a gente finalmente volta a conversar sobre a primeira fase da OAB, depois de algumas semanas mais focado aí na segunda fase da OAB. Por quê? Porque quem era para estar estudando para a segunda fase já tá. Então, se você já tá na segunda fase, tchau, vai estudar. Essa live não é para você. O seu lugar é lá assistindo as aulas do curso Mão na Massa da segunda fase da OAB. Aqui eu só quero quem vai fazer a primeira fase da OAB, tá bom? A gente vai ter provavelmente mais uma prova da OAB pelo menos este ano. Não sabemos ainda qual é a data. Há uma previsão de que essa prova ocorra aí no começo de outubro. E a gente espera que realmente essa data seja confirmada e que essa prova seja realizada no comecinho de outubro. Por quê? Porque se ela acontecer no começo de outubro, dá tempo de ter mais uma segunda fase ainda esse ano e você já vai fechar o ano advogado, advogada, já com a sua carteira, tá bom? Valeu, boa noite para vocês que estão entrando aí. Então, o pessoal que já está entrando aqui no Instagram, o pessoal que está entrando aqui no YouTube. Hoje o meu objetivo aqui é só trocar uma ideia, é só bater um papo sobre a primeira fase da OAB. Eu selecionei algumas dúvidas, tá, que alguns alunos enviaram, específicas sobre a primeira fase da OAB. Eu vou respondendo essas perguntas e se você tiver alguma dúvida também, pode mandar aí que a gente vai batendo um papo. Certo, pessoal? Quem aí está estudando realmente já para a primeira fase, hein? Já tem alguém que já começou a se preparar para a primeira fase da OAB? Já coloca o seu comentário aí, tá bom? Beleza, sem mais enrolação, já vou ler aqui a primeira pergunta que chegou. Olha só, a primeira pergunta que eu recebi foi da Débora. Ela fala o seguinte: professor, todo ano é a mesma quantidade de questões de cada matéria na primeira fase ou esse número varia? Ótima pergunta. Geralmente é o mesmo número, tá? Não é algo que fica variando entre uma prova e outra, não. Na verdade, esse número ele somente sofre alteração quando uma nova disciplina é inserida no exame da OAB. Por exemplo, até alguns poucos anos atrás, nós tínhamos 10 questões de ética profissional. Como entraram novas disciplinas, agora a gente passa a ter somente 8 questões de ética profissional. Então, acaba sendo sempre mais ou menos a mesma coisa, tá? Ética, sem sombra de dúvidas, é a disciplina mais importante que a gente tem para a primeira fase, justamente por ter 8 questões e ela tem um conteúdo bem reduzido também. Então dá para estudar tranquilamente aí todo o conteúdo de ética em uma semana, por exemplo, e dá para acertar as 8 questões de ética. E aí tem outras disciplinas que tem muitas questões, tem disciplina que tem 6 questões, disciplinas que tem 5 questões, tá? Mas não é algo que fica variando assim, toda edição varia não, é mais ou menos a mesma coisa, né? Lembrando que nós teremos novas disciplinas inseridas no exame da OAB, provavelmente em 2022, então para quem vai fazer o 33º exame, fique super tranquilo, são só as 17. Quando fala só, parece que são poucas, né? São todas as 17 disciplinas, mas as 4 novas disciplinas não entram esse ano de 2021. Talvez mais para o final do ano de 2022, tá bom? Porque a gente tem já confirmadas direito previdenciário, direito financeiro, direito digital e conciliação e mediação e arbitragem. Então essas 4 disciplinas vão entrar aí certamente, provavelmente na realidade, em 2022. Certo, outra pergunta aqui que eu selecionei, o Gilton. Se, por exemplo, estiver acontecendo algo importante em uma das áreas do direito na atualidade, esse assunto pode cair na primeira fase ou a prova se atém mais à matéria do direito mesmo? Gilton, boa pergunta. E pode sim. Na realidade, a FGV ela gosta muito de novidade, né? Então, aqueles assuntos que estão... Claro que os assuntos jurídicos, né? Que estão aí no momento, pegando fogo, a FGV gosta sim de cobrar, até como uma forma de avaliar se o aluno ele está realmente estudando, se ele está se preparando realmente ou não, né? Então, sim, é muito importante você ficar ligado aí nas novidades jurídicas, mas são novidades jurídicas. Então, quando a gente tem, por exemplo, novas leis por conta da pandemia, existe sim uma possibilidade de que essas leis sejam cobradas.
Tá? Quando a reforma trabalhista, por exemplo, que foi a última grande mudança legislativa mesmo no país, quando a reforma trabalhista ela entrou em vigor em 2017, em novembro de 2017, de lá para cá a FGV cobrou em todas as edições alguma coisa da reforma trabalhista. Agora, é claro que a FGV não fica se atendo a fatos, a fofocas, não fofocas, mas a fatos que ocorrem, né? Então, sei lá, um serial killer foi preso e tal. Ela não vai cobrar isso porque isso não interessa para a prova, tá? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas sim, ela gosta muito de novidades. Boa noite aqui para o Franklin de Oliveira e para o Flávio Dantas, que estão comentando aqui no YouTube. A Valéria Silva pergunta, quais são as 4 novas disciplinas? Direito digital, direito financeiro, direito previdenciário, conciliação, mediação e arbitragem, tá bom? Mas elas ainda não entram. Então, assim, a minha sugestão é, para quem vai fazer agora o 33º, não se preocupe com isso. São disciplinas que só vão entrar em 2022 e talvez mais para o final de 2022 ainda. A Dani Rosalina, o que esperar desse exame em outubro? Dani, que pergunta difícil é essa? Porque a gente veio de uma prova absolutamente traumática, né? Quem esperava essa prova da primeira fase que tivemos agora no mês passado? Ninguém esperava uma prova, desculpa, mal feita, né? Uma prova absurda como essa. Eu acho que a FGV errou a mão, assim... Eu já falei muito sobre essa prova, mas a FGV errou a mão demais. Não é porque a gente ficou um bom tempo sem ter prova e que a quantidade de inscritos foi muito grande que você tinha que ter feito uma prova dessas. Porque a prova ela não foi só difícil. Além de ser muito difícil, talvez a mais difícil da história, ela foi muito mal feita. Certamente a mais mal feita da era da FGV, pelo menos, né? Tanto é que foi a primeira vez que nós tivemos 5 anulações de ofício, o que não é comum para uma banca que praticamente não anula. A FGV ela não gosta de anular a questão. Quando anula é 1, 2 no máximo. Agora já foram 5 de ofício e a gente está aguardando agora o dia 14 de julho por novas anulações. Estamos na expectativa de que tenham aí pelo menos mais 2, né? Eu já fiz uma live falando sobre anulações, o prazo também, né? Todo mundo já protocolou aí os seus recursos. Então, agora a gente fica nessa expectativa. A gente fica aguardando aí novas anulações. Então, a minha expectativa para a próxima prova, que talvez deve ser em outubro, é uma prova mais justa. Eu só quero uma prova mais justa. É difícil a gente pedir para a FGV uma prova fácil. Não vai vir uma prova fácil. Porque simplesmente não tem prova fácil no exame da OAB. Ela vai vir com um grau de dificuldade normal, como deve ser. Uma prova justa, que seja possível que os candidatos façam. É só isso que eu espero e eu acho que ela vai vir assim. Eu acho que a FGV pegou muito mal para ela, politicamente foi muito ruim. Se fala muito em mudança de banca examinadora. Né? Eu tenho certeza que o CESP deve morrer de vontade de voltar a aplicar o exame da OAB. Então a FGV ela se preocupa com isso. Essa prova pegou muito mal para ela, porque foi muito mal feita. Então acho que agora ela deve vir com uma prova mais justa, mais honesta, tá? Eu acho que é isso, nesse sentido. A Marília ela perguntou, você acha que eu preciso conhecer o perfil da banca avaliadora para fazer a prova? Marília, com a mais absoluta certeza, você precisa conhecer o perfil da banca examinadora. Você precisa conhecer a FGV. E a FGV tem um perfil muito claro nas provas da primeira fase do OAB. Realização de questões com caso concreto, todas têm caso concreto. Você não vai pegar nenhuma questão que ela pergunta, o que é uso capião? Não. Vai ter um caso concreto. São casos concretos longos, com enunciados muito extensos, de difícil interpretação. E as alternativas também vêm sendo mais extensas, tá? Então esse é o perfil básico da banca, né? É claro que você, para poder conhecer realmente a banca, só tem uma forma, que é analisando, respondendo às provas anteriores. Então, e aí o pessoal fala, qual é a melhor forma de estudar? É respondendo às provas anteriores. Claro que não é só isso, tá? Preparação para a OAB exige um método. Tem um método e não é à toa que eu tenho um curso para a primeira fase que eu utilizo esse método com os meus alunos e vem dando muito certo. Mas a resolução de questões faz parte desse método e é algo realmente muito importante. Mas olha que interessante, né?
Uma pessoa me procurou, não foi meu aluno, tá? Mas me procurou um dia desse e falou: professor, eu respondi 2.000 questões no último ano e meio, nesse período que estava aguardando. E eu ia bem, nos simulados eu ia bem, e na prova agora eu fui mal e não consegui chegar nos 40 pontos. O que aconteceu? O exame da OAB não é uma ciência exata. O fato de você estar saindo muito bem nos simulados não é uma garantia de que você vai sair muito bem na prova, pelo simples motivo de que são provas diferentes. Em um simulado, pode ter acontecido de ter algum assunto que você tem mais familiaridade que foi cobrado, e na prova não cai outras coisas. Ou então acontece de você ter o azar de ter feito essa prova absurda agora, que realmente foram poucas pessoas que foram aprovados, tá? Mas a resolução de questões é sim realmente muito importante. Pois é, o Flávio Dantas ele está comentando aqui no YouTube, eles querem dificultar tanto que acabam se perdendo na elaboração das questões. Pois é, então Flávio, eu acho que o que aconteceu não é nem isso, eu acho que eles tentaram elevar o grau de dificuldade da prova com questões mais complexas, mas o que me parece é que foi uma prova feita às pressas. Primeiro que essa prova é a prova que seria aplicada em março. Tanto é que estava impresso nela a data do dia 7 de março. Ou seja, ela já estava pronta. Agora, o que parece é que, assim, o ano passado a gente não teve prova da primeira fase do OAB. Eu acho que a OAB, ao invés de já começar no ano passado inteiro, a FGV, ao invés de começar o ano passado inteiro, preparar uma boa prova, analisar as questões para fazer algo legal, justo, não, ela esperou e não fez nada. Aí, no finalzinho do ano, a OAB falou, vamos fazer uma prova. Aí, do nada, eles falaram, nossa, a gente precisa, vamos preparar uma prova, vamos preparar uma... E fizeram uma prova, assim, nas coxas, correndo, com pressa, sabe? Sem analisar, sem pensar um pouquinho. Porque você tem que pegar a questão e ela precisa amadurecer. Então você precisa passar por algumas pessoas, para essas pessoas responderem, para elas analisarem juridicamente, se tem uma palavrinha ou outra, porque uma palavrinha muda muito, né? Teve uma questão, por exemplo, acho que era do Godofredo, de Direito do Trabalho, que só tinha uma palavrinha lá, o deverá e o poderá. Tiraram o deverá e colocaram o poderá e a questão ficou nula. Então, assim, faltou maturidade, eu acho, para a prova poder estar mais maduro o suficiente. O Marcos Roberto, boa noite. Nada contra a prova difícil. O que deve ser revisto são questões com vício. Questões assim tiram tempo de quem já está com o psicológico abalado. E o tempo é algo muito importante. Perfeito seu comentário, Marcos, né? Eu acho que a prova ela é difícil, ela tem que continuar sendo difícil, porque não adianta nada também você fazer uma prova para todos serem aprovados. Não é esse o objetivo. O objetivo é verificar se aquela pessoa tem um conhecimento básico necessário para ser advogado, para ser advogada. E eu acho que todo mundo que se prepara com qualidade, usando uma metodologia que é séria, tem plenas condições de ser aprovado, de ser aprovada, tranquilamente. Só que quando a banca apresenta uma prova absurda dessa, não há estudo que seja o suficiente, porque simplesmente as questões não têm respostas. E já foram 5. E o que o Marcos falou é muito justo, e tem toda a razão, porque você às vezes ficou preso nessas 5 questões, quebrando a cabeça tentando achar uma resposta para uma questão que não tinha resposta. Ao invés de você responder as questões no prazo normal, você tem 3 minutos e meio para cada questão. Você não conseguiu, porque às vezes você teve que ficar 10 minutos ali quebrando a cabeça. Nossa, mas qual que é a correta? Essa aqui tá errada, essa aqui tá errada, eu não tô achando nenhuma certa. Então nisso a banca realmente tem culpa e eu tenho que concordar contigo. A Nau Cunha, a Nautceia, né? Ela está perguntando, o curso de primeira fase vai ser disponibilizado? Sim, vai sim. Eu estou organizando tudo aqui e o seguinte, dia 14 agora de julho vai sair o resultado das anulações. No dia 15 eu abro a turma da primeira fase, a próxima turma da primeira fase. Então nas 2 próximas semanas eu vou dar todas as informações, tá? E eu estou aguardando porque eu sei que deve ter umas 50 mil pessoas esperando anulações. Tá? Então, eu não queria já dar início a essa turma sem dar a oportunidade para essas pessoas também de participar. Então, vou aguardar o dia 14 que sai o resultado, dia 15 a gente abre uma nova turma da primeira fase, tá bom? Carvalho Empreender Jurídico pergunta, os recursos, será que a FGV vai aceitar?
Então, eu acho muito difícil para quem está aguardando aí 4, 5, 6 anulações, eu tenho que ser muito honesto, eu não dou falsas esperanças. Não vão acontecer mais 5 anulações. Não é o perfil da banca. Você pode até me falar, ah, mas tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada, eu concordo, tem muita coisa errada. Mas não é o perfil da banca anular esse tanto. A banca nunca tinha anulado 5 questões e já anulou 5, então não vão vir mais 5. Eu acho que quem já está aí precisando de 4 anulações, já pode começar a estudar para a primeira fase. Mas assim, até 2 eu tenho sinceras expectativas de que sejam anuladas, tá? Justamente porque tem 2 ali que para mim são absurdamente erradas, tá? Eu não quero ficar entrando muito aqui em quais, porque a gente já falou sobre isso várias vezes. Mas eu acho que para que a FGV faça justiça, mais 2 têm que ser anuladas. Então realmente a gente está nessa esperança, tá? Renata, Otávio, qual período é melhor para fazer a prova? Renata, não é qual período que é melhor, você só tem a opção de fazer a prova a partir do 9º período, 9º e 10º semestres, tá? A última prova, o 32º exame, de forma excepcional, a FGV permitiu que os alunos do 8º período fizessem essa prova. Não sei se eles vão repetir isso na próxima. Eu espero que sim, porque eu acho muito bom você permitir que alunos de períodos mais recentes, mais para o início do curso, possam fazer a prova. Inclusive, eu acho uma besteira a FGV proibir a realização da prova como treineiro, né? Uma grande besteira, deveria permitir. Então, 9º e 10º período. Agora, entre os dois, qual que é o melhor? Eu acho que como entrou no 9º período, já faz. A partir do momento que você está legalmente habilitado a realizar a prova, já faz ela urgente. Porque vai que você já faz de primeira e já passa, você já acabou com isso, vai poder focar no seu TCC, vai poder terminar sua faculdade tranquilo e já vai terminar a faculdade com a carteira em mãos, tá bom? Beleza. A Ilanice aqui no YouTube, Ilanice Rezende, boa noite. Pior coisa é ficar com 39 pontos, no meu caso pela segunda vez. Não sei se tudo para a primeira fase ou para a segunda. Ilanice, se você tivesse me perguntado antes, há umas 2 semanas, eu já teria falado para você, estuda para a segunda fase. Você já deve começar a estudar para a segunda fase. Por exemplo, no meu curso preparatório da segunda fase, que é o curso Mão na Massa, a gente já está entrando na 3ª semana de preparação. Então, pessoal, e lá tem muitos que estão com 37, 38 e 39. Mas estão estudando, estão fazendo as petições, eu estou corrigindo as petições. Por quê? Dia 14 agora sai o resultado das anulações. Se forem anuladas 40, show! Vai faltar 20 dias, 25 dias para a prova. Como você se prepara para a prova da segunda fase só com 25 dias? É pouquíssimo tempo. Agora, se você já tivesse começado antes, era muito mais fácil. E aí tem algumas pessoas que me falaram, mas eu vou ficar 1 mês estudando para a prova da segunda fase e depois não anula. Eu vou perder meu tempo. Claro que não vai perder seu tempo, não. Quem disse que estudar para a segunda fase é perca de tempo? Não é. É aprendizado. O estudo, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O estudo é uma escadinha. Você estudou hoje um pouquinho, você subiu a escadinha, passou para o próximo nível, subiu a escadinha, subiu a escadinha. O estudo você só sobe a escadinha. Você não desce a escadinha, não. Estudo você nunca é tempo perdido. Estudar para a segunda fase ajuda, inclusive, na preparação para a primeira fase. Naquela disciplina que você vai fazer, você vai conseguir acertar tudo da primeira fase sobre ela. Então, assim, eu na sua situação, eu já estaria estudando para a segunda fase. Começa hoje, tá? A estudar para a segunda fase, porque hoje é dia 5. Então você vai estudar 10 dias para a segunda fase. Se não anular, ok, volta a estudar para a primeira fase. Tá bom? Espero que você siga o meu conselho. Deixa eu dar um beijo aqui para Rosângela Alves Jubé, minha mãe. Um beijo, mãe. Estamos com a audiência qualificadíssima aqui. Vamos lá, deixa eu vir para a próxima pergunta. O Evair, ele perguntou, quantas disciplinas serão cobradas na próxima primeira fase da UAB? Evair, hoje nós estamos em julho de 2021, a próxima prova será o 33º exame e vai contar com 17 disciplinas, tá?
Será que eu consigo de cabeça todas? É difícil porque é muita disciplina, né? Mas deixa eu pensar aqui. Direito civil, processo civil, penal, processo penal. ECA, CDC, direitos humanos, filosofia. Eu vou esquecer uma, viu? Constitucional administrativo, tributário empresarial, trabalho, processo do trabalho. Eu esqueci um monte ainda. Direito internacional. É difícil lembrar todas. Mas são 17. 17 disciplinas. Joesley. Como me preparo para uma prova em pouco tempo? Professor, como me preparo para uma prova em pouco tempo? Depende do que você chama de pouco tempo. Se você está falando que o seu pouco tempo é um mês é reta final da reta final da reta final. Quando falta um mês para a prova, você não está aprendendo novos conteúdos. Você está somente revisando os conteúdos que você já estudou, que você já sabe. Agora, se você tem 4 meses até a prova, aí você já tem um tempo bem razoável, né? Nós provavelmente não teremos 4 meses, né? Hoje, dia 5 de julho, considerando aí uma prova na segunda semana, por exemplo, de outubro, julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses para a prova. Dá tempo para estudar? Dá tempo para estudar para a primeira fase em 3 meses? Dá tempo. Mas isso também depende de como que foi a sua preparação durante a faculdade. Se você foi aquele aluno que levou o curso a sério, não estou falando que você foi o melhor aluno da faculdade, não. Mas se você levou o curso a sério, assistiu todas as aulas, fez as provas, fazia as atividades, estudava, 3 meses é mais do que suficiente. Você vai utilizar uma metodologia voltada para a aprovação e aí você vai conseguir essa aprovação. Agora, se a sua faculdade foi muito ruim, você fechou a faculdade, 10º período, passou assim, raspando nas disciplinas, só colava, nunca estudou, só ia para o bar que estava do lado da faculdade e não ia para dentro da faculdade. Para você, talvez seja mais difícil. Talvez você precise de um pouco mais de tempo. Porque tem alguns assuntos que, quando você aprendeu uma vez na faculdade, você só precisa ficar revisando eles, né? Vou dar um exemplo. No direito constitucional, a gente tem controle de constitucionalidade, diferença do controle difuso para o controle concentrado, por exemplo. Aprendeu uma vez? Acabou. Você só vai ter que precisar revisar os detalhes. Agora, se você fez uma péssima faculdade, você vai ter que aprender pela primeira vez esse conteúdo. E isso demanda mais tempo. Então, talvez os 3 meses para você seja pouco tempo, ou então você vai precisar se dedicar mais dentro desses 3 meses, né? Ao invés de estudar 2 horas por dia, talvez você vai ter que estudar 4 horas por dia para conseguir chegar na aprovação. A Renata perguntou qual matéria que mais cai questões. Ética. Ética cai em 8 questões, tá? Ética profissional é a disciplina mais importante da primeira fase, sem sombra de dúvidas. É a mais importante mesmo. O Doug Mendes aqui no Instagram está perguntando: professor, me tira uma dúvida. Caso passe na primeira fase, rode na segunda, volta para a primeira? Existe algo, Doug, chamado repescagem. Há alguns anos foi instituído, se eu não me engano já deve ter uns 5 anos mais ou menos. Na minha época não tinha, mas é assim, ó. Se você passou na primeira fase, você vai para a segunda fase do mesmo exame. Então vamos lá. 33º exame. Passou na primeira fase, vai para a segunda fase do 33º. Reprovou, no 34º, você pula a primeira fase e já vai direto para a segunda fase. Só que aí, se você reprovar novamente, no 35º, você volta para a primeira fase. Então ele só vale por uma vez a repescagem e somente para o exame imediatamente subsequente, tá? Inclusive, um dia desses, um aluno mandou uma mensagem, falou que tinha passado na primeira do 30º, acho que do 30º ou do 31º, não me lembro bem. Ele iria fazer a repescagem agora do 32º, mas esqueceu de fazer a inscrição. Perdeu a repescagem, vai ter que voltar para a primeira fase no 33º, infelizmente. Tá bom? O que eu particularmente também, Doug, eu acho que a FGV poderia melhorar essa situação pra gente, né? Eu acho que assim, passou uma vez na primeira, tá bom, né? Fica só na segunda. Esse negócio de ter que voltar para a primeira fase é desnecessário.
Talvez um dia a prova evolua nesse ponto, tá bom? Elon Machado. Boa noite, mestre. Já tem previsão do custo do curso de primeira fase? Ainda não, tá? Ainda não tenho essa previsão, mas eu vou divulgar todas as informações no dia 15. Então, dia 14 é o dia que a FGV divulga as anulações. Dia 15 eu abro as vagas para o curso e eu divulgo todas as informações, tá bom? Vai se preparando aí. A Eva. Boa noite a todos. Estou vendo, mas estou ouvindo. Eva, aumenta o volume aí, Eva. A Eva é minha aluna do curso Mão na Massa, tá fazendo as petições direitinho, né, Eva? Muito bom, viu? Show! Vamos lá. Tem mais algumas questões aqui ainda. O Bruno, ele perguntou: a banca vai aumentar a quantidade de questões? Isso vai piorar a nossa situação? Olha, eu tenho uma leve sensação de que quando as 4 novas disciplinas entrarem na primeira fase, a banca vai voltar a colocar a prova com 100 questões. Mas assim, ninguém falou isso, tá? Eu só estou aqui divagando sobre isso, porque eu acho que uma prova com 21 disciplinas em 80 questões vai ficar muito difícil, assim, são poucas questões para cada disciplina. Então eu acho que existe a possibilidade, sim, de voltar para 100 questões. Minha opinião. E aqui eu sei que tem gente que odeia essa ideia, que acha um absurdo ir para 100 questões. Mas assim, posso falar sinceramente, a minha opinião sincera, eu acho que uma prova com 100 questões, se ela for para 6 horas de prova, eu acho que é mais fácil passar do que uma de 80. Porque uma prova de 100 questões em 6 horas, em que você tem que acertar 50 questões, a sua chance de erro ela fica mais diluída. Então, assim, eu acho mais fácil acertar 50 de 100 do que acertar 40 de 80. Mas é só a minha opinião. O que vocês acham? Comentam aí. Vocês preferem a prova como ela está, com 80 questões em 5 horas? Ou vocês acham melhor uma prova com 100 questões em 6 horas? O que vocês acham melhor? Até porque, gente, se entrarem mais 4 disciplinas, ética vai ser a mais afetada. Certamente ética volta aí para 5 questões. E outras também vão diminuindo a quantidade de questões. Mesmo que as novas tenham só 2, né? Mas nada são 8 questões a mais. Então, você talvez a ética perca aí 2 ou 3, né? Às vezes constitucional perde mais uma. Então, assim, a prova vai ficando mais difícil de você acertar. Então, eu acho que com 100 questões seria melhor. Ninguém acha nada, né, sobre isso. Olha aqui, ó. Tem gente, a Renata acha melhor com 100, a Valéria acha melhor com 100 também. Eu também, essa é a minha ideia nesse caminho aí, tá? Mas não sei, né? Vamos ver. Vamos ter que aguardar um pouquinho para saber isso aí. Ok, vamos lá. Marcelo. Professor, como eu sei que estou preparado para fazer a prova da primeira fase? Marcelo, é muito difícil ter uma resposta 100% certa para essa pergunta, justamente porque você vai fazer os seus simulados, né? Se você está acertando acima de 40, 45, 50 nos seus simulados, há grandes chances de você passar na primeira fase. Mas olha que louco isso. Eu fiz um desafio na minha plataforma, um desafio gratuito, tá? Para quem fez essa primeira fase agora, eu liberei um cronograma de reta final, coloquei alguns simulados lá e tal. E aí tinha uma menina que ela estava acertando 70, 73, 65 e ela não passou. Eu falei com ela, ela não passou. Eu acho que ela está na expectativa aí de mais uma anulação. Se eu não me engano, ela está com 39, né? Claro que eu não vou falar o nome dela aqui. Mas assim, isso é para a gente saber também que não é garantia de aprovação você estar saindo super bem nos simulados, tá? Mas é um grande indicativo, porque a hora da prova é diferente da hora do simulado. E é por isso que eu falo que você precisa ter um método de estudos realmente voltado para aprovação. E é isso que eu faço no meu curso da primeira fase, porque tem muita gente que em casa sabe tudo. Já estudou, não tem mais o que estudar, sabe? Qualquer coisa que você perguntar já sabe. Só que chega na hora da prova, tem um bloqueio e não consegue raciocinar,
não consegue tirar as ideias da cabeça e colocar elas no papel. E tem uma série de fatores que pode levar a esse bloqueio, uma pressão exagerada, não conseguir manter o foco da forma correta. Então tudo isso a gente consegue trabalhar para que lá na hora da prova você possa utilizar 100% do seu potencial, né, e acertar. E aí sim, se você foi bem nos simulados, você certamente vai sair bem na hora da prova também. Não é uma garantia, mas é um ótimo indicativo. O Claubelaver, nossa, que nome estranho esse. Clau, como ela está? Prefere com 80. Até porque é muito extensa, mesmo que aumente o tempo, não concordo. Boa, é uma ótima observação que você fez. Aí o Nailson também, 6 horas de prova é muito cansativo. É bom, essas discussões nossas aqui são bem interessantes e salutares, né? Porque faz muito sentido. Se fosse uma prova, mesmo que com 100 questões, mas questões menores, mais objetivas, legal, ficaria mais fácil. Mas faz muito sentido, né? São questões longas, extensas, cansativas. Já com 5 horas ela já está muito cansativa. Com 6 horas e 100 questões, seria mais cansativa. É algo a se debater. E aí é o que eu espero que a FGV faça isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar sobre o assunto. Conversar com quem mais interessa, que são os alunos, né? O Clau falou, é Clau Belaver. Show! Então, assim, eu espero que a FGV abra consulta pública, pergunte para os estudantes o que eles querem, o que eles preferem, e não simplesmente tome uma decisão, assim, enfiando goela abaixo da gente, né? A Márcia, professor, eu nunca fiz mais do que 3 em trabalho, nunca errou mais do que 3 em trabalho, nessa errou 7. Pois é, Márcia, trabalho foi meio complicado, né? Eu, assim, como é a minha área de especialidade, né, é difícil até para eu avaliar assim, se ela estava tão difícil e tal, né? Eu particularmente achei um nível ok, só que tinham algumas que estavam com alguns problemas. A da própria Godofredo, que já foi anulada. Eu acho que a 77, que é de processo de trabalho, que é lá do rito sumário, tem que ser anulada também. Então ela tinha alguns errinhos ali de redação que atrapalham muito, né? Ficam muito mais, deixaram essa prova mais difícil. Nailson, poderia abrir o curso para os OABeiros que estão na certeza de fazer a primeira fase do 33º. Pois é, Nailson, eu vou fazer isso. É porque assim, eu não gosto. Em primeiro lugar, eu só deixo quando eu abro uma turma, eu só deixo a turma aberta fazendo matrículas durante uma semana. E aí eu fecho as matrículas. E tem um motivo muito simples. Eu preciso me dedicar ao curso. Então eu não consigo agora abrir as matrículas, ficar 3 semanas fazendo as matrículas, porque isso também demanda muita energia, porque eu tento sempre atender todos pessoalmente, né, respondendo pessoalmente. E quem conversou comigo nos últimos dias aí sobre o curso da segunda fase sabe disso. Isso demanda muita energia, né? Só para você ter uma noção, nas últimas 4 semanas, ontem foi a primeira folga que eu tirei. Foi o primeiro domingo e eu ainda não consegui tirar ele 100%. Eu trabalhei ontem até as 10 da manhã, aí eu tirei o restante do dia. Por quê? Porque eu gasto muita energia nesse período de matrícula e quando encerram as matrículas eu gasto mais energia ainda para entregar um curso perfeito, um curso muito bom, né? Então isso demanda muita energia. E por outro motivo também. Eu não gosto de ter uma turma em que a gente tem alunos que já estão estudando há 3 semanas e alunos que estão começando a estudar agora. Fica uma turma completamente desigual e aí é difícil a gente conseguir nivelar essa turma, né? Ainda mais por ser um curso à distância. Então por isso que eu peço a paciência, vamos aguardar um pouquinho. Mas nada impede que você já vá estudando, vai fazendo suas revisões aí, tá? E no dia 15 a gente começa. Tamo junto, tá bom? Claro que com preço acessível, para os sofridos. Então, mas aí o legal é que você ainda tem mais 10 dias aí para guardar o seu dinheirinho no seu cofrinho. A Bubu Ribeiro tá falando que prefere que a FGV pare de fazer a prova. Será? Você tem certeza que você prefere que a FGV pare de fazer a prova? Porque olha só, se a FGV parar de fazer a prova, provavelmente a gente vai ter uma banca tipo CESP fazendo uma prova. É porque vocês são muito novos, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da FGV, quem foi contratado para fazer a prova foi o CESP. O CESP fez, se eu não me engano, 2 ou 3 provas e foi um desastre total.
Tanto é que a UAB cancelou o contrato com o CESP e foi para a FGV. A FGV tem muitos problemas, mas ela vem há mais de 10 anos já fazendo essa prova da OAB e vem melhorando. Por mais que ainda tenha problemas, vem melhorando, né? A última que a gente teve do 31º era uma prova que, surpreendentemente, a gente achou uma prova ok, justa. Né? Não tiveram tão grandes problemas igual essa do 32º, por exemplo. Agora imagina a gente voltar para o CESP, e o CESP tem, não sei se vocês sabem, porque deve ter gente que é concurseiro aqui, né? CESP tem aquele detalhezinho, né? Uma errada anula uma certa. Vocês já pensaram, prova do OAB? Uma errada anula uma certa? O que vocês acham disso? Eu não acho que é uma boa não, hein? É isso aí. Clau, fiz pela primeira vez, consegui aprovação, mas as últimas questões já não tinha mais vontade de pensar. É isso aí. A Valéria está perguntando qual o valor para fazer o exame de ordem. Valéria, baratinho, né? R$260. Essa bagatela. R$260, esse dinheirão todo. Pelo menos a gente tem a possibilidade da isenção da taxa de inscrição, né? Já gravei vários vídeos sobre isso. Muita gente consegue a isenção da taxa, mas é mais um outro problema que esse eu bato forte na UAB, principalmente, e também na FGV. Não faz sentido essa prova ser cobrada R$260. Por que R$260? Não dava para fazer por 150, não? 260 é completamente absurdo. Nailson, vou fazer o 33º começando do zero, trabalhando, estudando, vai demandar bastante tempo. Tempo e muita energia. Mas assim, é um esforço, Nailson, que você faz durante alguns meses, só que depois você passou, acabou. Nunca mais. Carteira de advogado na mão, nunca mais na vida precisa fazer. Então são 4 meses, 5 meses se esforçando muito difíceis. Muito difíceis. Eu já passei por isso, eu já tive desse lado daí. E eu tenho 10 anos que eu tô nessa brincadeira aqui, né? Então eu sei o que vocês passam. Esse negócio de acordar, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite e ainda tem que estudar varando a madrugada, não é brincadeira, não é para qualquer um. Mas é aquele esforço que a gente tem que tirar aquela energia lá do fundo e sempre pensar que não é um negócio que vai ser pelo resto da vida. São alguns meses de uma dedicação exaustiva, mas que o objetivo chega. Se você se preparar, se você estudar, seguir o método, a aprovação chega. A Renata, em qual período é bom entrar no curso do senhor? Então, Renata, você está no 5º período. Eu tenho o curso para a primeira fase e o curso para a segunda fase. São cursos para quem já está prestando a prova. Você só pode fazer a prova no 9º ou 10º período. Na última, pode fazer no 8º também. Então, assim, é um curso voltado para a prova, mas nada impede de você, se quiser já adiantar os estudos, show, tá convidada para participar do curso. É muito bom. Inclusive, você está no 5º período agora, foi quando eu fiz a prova do OAB pela primeira vez, né? Tem muita gente que eu acho que não sabe, mas na minha época não era proibido fazer a prova antes, só que só valia quando você estava no 9º período e no 10º. Então, no 5º período, eu querendo testar os meus conhecimentos, eu fiz a prova da OAB, fui aprovado na primeira fase, e que eu achei até que foi um pouco de sorte, viu? Porque assim, para a primeira fase, eu não estudei tanto. Eu estudei um pouco ali e tal, mas não foi aquele negócio, era só para ver como é que era o negócio. Quando eu passei, eu falei, caramba, agora eu tenho que passar na segunda fase. Mesmo sabendo que eu teria que fazer a prova de novo no 9º período, tá? E aí eu me dediquei pra caramba, 2 meses, estudei muito, muito mesmo, e passei também na segunda fase. Só que eu já sabendo que teria que fazer a prova novamente no 9º período, depois eu acabei me arrependendo de ter feito ela no 5º período, porque quando eu cheguei para uma professora que eu gostava muito, já contei essa história, mas eu vou contar novamente, né? Eu cheguei para uma professora que eu gostava muito e falei para ela, professora, passei, tô no 5º período aqui, passei na prova do OAB. Ela falou, ok, mas eu quero ver quando tiver para valer mesmo, lá no 9º período. E isso, assim, na época, isso foi algo muito pesado para mim, porque eu não tinha parado para pensar que eu poderia ter feito a prova no 5º período e passado, mas depois eu teria que fazer ela no 9º período, que eu já sabia, mas eu poderia reprovar. E aí eu ia ficar marcado como aquela pessoa que passou na prova antes da hora, que não adiantou para nada e que não consegue passar novamente. Então foi uma pressão muito grande em cima da minha mente, né, da minha preparação.
Mas ainda bem que deu tudo certo, depois eu fiz ela novamente, consegui a aprovação novamente. Mas então se você quiser adiantar os estudos, é muito bom, compensa. Ah, Bubu Ribeiro quer sem prova, direto para advocacia. Não, não vai rolar não. Desiste, tá? Vai fazer pela primeira vez, beleza. Ô, meu querido amigo Júnior, valeu, muito bom te ver por aqui, viu? Grande abraço. Pô, depois passa lá no escritório pra gente trocar mais aquela ideia. É sempre muito bom poder bater esse papo contigo, doutor Júnior. Valeu. Show, show, show. Valéria, o curso a gente ainda não tem o valor, tá? Ainda estamos trabalhando nisso. Eu estou tentando reduzir o máximo possível. Tem alguns fornecedores, né? Então, estou tentando reduzir isso para chegar lá no dia 15 e estar acessível para todo mundo. Cláudio perguntou em qual área que eu fiz direito do trabalho, né? Era minha área de especialidade. Mas aí depois, com os alunos, eu comecei a estudar as outras áreas também, né? E hoje, inclusive, no meu curso da segunda fase, só não tem o administrativo empresarial. As outras, como é um curso de prática, né? A gente faz também. Beleza, deixa eu ver aqui se tem mais pergunta de cá. Ah, tá. Aqui no YouTube, Jeremias fala que com 80 questões é melhor. A Fernanda fala, mas pode ser outra banca? Pode, assim, não existe a discussão momentânea de tirar a FGV, tá? Então, não deve sair a FGV, pelo menos por enquanto. A gente acha que provavelmente a FGV vai continuar aí durante um bom tempo. Mas pode ser que se a prova continuar sendo ruim igual foi essa, né? Pode ser que eles tirem a FGV aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui que eu separei. Tá, a Geni, ela perguntou, existe um limite de vezes que se pode fazer a prova da OAB? Não, não tem, Geni. Pode fazer quantas vezes quiser. A gente espera que faça uma, né? Mas assim, gente, até inclusive, tem muita gente que tem esse negócio, tem que passar de primeira, tem que passar de primeira. Você sabia que na sua carteira de advogado, de advogada, não fala se você passou de primeira ou não? Não fala qual foi sua nota da primeira fase, não fala qual foi sua nota da segunda fase. Né? Eu tive um aluno que tentou a prova eu nem lembro quanto tempo, quantas vezes que ele fez. Eu acho que foi 29 vezes, se eu não me engano. E conseguiu passar. Na carteira dele não fala o tempo, quantas vezes ele tentou fazer. Tá? Então, assim, cada um tem o seu tempo, né? O que a gente percebe é que o aluno, geralmente, em média, tá? Em média demora 3 vezes. Tenta 3 vezes para fazer e consegue passar na terceira. Mas é uma média. Tem muitos que passam de primeira. Tem outros que já precisam de um tempo maior. E é normal, é natural. Nada de errado com isso, tá ok? Cláudio está perguntando se eu arrisco o palpite de qual peça vai cair. Não faço isso, não arrisco. Cláudio, meus alunos me perguntam isso todo dia. Eu fiz uma sessão de mentoria agora no sábado. Né? Eu sempre faço essas sessões de mentoria com os alunos. E todo mundo perguntando, qual peça que vai cair? Chuta uma peça. Eu não vou chutar peça. Simplesmente por um motivo. Se eu falo uma peça aqui, você vai ficar estudando só essa peça. E é um chute. Pode ser que caia outra. E depois vai colocar a culpa em mim. Então essa culpa eu não vou carregar, não. É chute, não dá pra saber, tá? Tá, o Ajart, meu amigo, quando vai ter aquele esquema da preparação gratuita para o OAB em outubro? Então, aquele esquema da preparação gratuita é o que a gente faz sempre aqui, toda segunda e quinta fazendo lives. Eu estou ajudando na preparação de vocês, tá? Pode ser que ali nos últimos dias antes da prova eu libere algum desafio rápido ali com alguns simulados e tudo mais. Mas não conte só com isso para aprovação, tá? Você precisa de algo mais completo e é por isso que eu tenho o curso completo. O Lucas respondia as questões do 30º em exame em casa, mas somente as questões de conteúdo que já estudei na faculdade, pois estou no 7º período. Fez 48 e acertei 20. Já é um bom resultado? É um bom resultado, sim. Porque você acertou aí um pouco menos de 50% do que você fez, mas faça completo, Lucas. Não faz só aqueles que você já estudou. Mesmo que sejam questões que você não estudou, faça, porque aí você vai aprender elas.
Porque fazer simulado não é simplesmente você ir lá e sair respondendo. O principal quando você faz o simulado é a correção. Porque na correção você vai pesquisar, você vai pegar seu vademecum, vai ver por que você errou, vai descobrir qual que é a alternativa correta, sem olhar no gabarito, e por que ela está correta. É aí que você faz o seu aprendizado funcionar, tá? Então, Lucas, mas tá legal, tá no caminho certo, ok? Jane pergunta se o senhor pode passar o método de estudo. Claro, a gente tem um curso exatamente para isso, tá? Agora sim, não é um método que tem como eu falar em uma frase, né? É uma preparação, é todo um processo. É um curso abrangente, é um curso que ele não pega só a parte de conteúdo jurídico das disciplinas. Também tem, mas é muito mais do que isso. A gente faz uma preparação da pessoa. Até a preparação física da pessoa, eu ensino como que você deve fazer, como que você deve chegar na prova fisicamente preparado, mentalmente preparado. Lá na hora da prova, como que você vai começar a responder, o que você tem que fazer. Na sua preparação, o que você vai estudar primeiro, o que não vai estudar, quais assuntos dentro de cada disciplina estudar, tá? Então é um método pensado e testado aí durante vários anos. Doutora Marina Diniz, você ensina algum método para memorização? O nervosismo atrapalha muito. Sim, sim. Na verdade, assim, eu não gosto muito de decoreba, tá? Eu não sou favorável a decorar. Eu sou mais do estilo do entender. Eu acho que o aluno, quando ele entende o conteúdo, isso vale muito mais do que decorar. E eu posso garantir uma coisa para vocês. Quase tudo no direito faz sentido. Tem pouquíssimas coisas no direito que não fazem sentido. Tem algumas coisas de sucessão, por exemplo, dentro do direito civil, que você olha e você pensa, qual que é o sentido disso? Não tem. O legislador olhou e falou, é assim e pronto, acabou. Mas, no geral, 90% das coisas acontecem por um motivo. E é justamente por isso que as leis têm uma exposição de motivos, que é justamente o porquê que aquela lei foi criada. Nada é por acaso. Então, quando o aluno ele consegue entender o porquê de alguma coisa, ele nunca mais esquece aquilo ali. A decoreba ele esquece. Quando você decora, usa só aquelas coisas mnemônicos e tal, você vai lembrar ali durante alguns dias e logo depois você esquece. Então, não é a melhor solução. Em alguns casos é utilizado e é aceitável? É. Mas a melhor solução é realmente ir mais, de uma forma mais profunda no assunto e entender o porquê daquilo. A Valéria pergunta se tem livros, doutrinas que o senhor indica que sirva para dar aquela revisada nas disciplinas estudadas na faculdade. Então, Valéria, doutrina é muito pesado para você preparar para o exame da OAB. Não tem necessidade. A prova da OAB basicamente é texto da lei, tá? Então, grande parte das questões, grande maioria, talvez 90%, cobra o texto da lei, claro que com os casos concretos, né? Então tem muito de interpretação de texto mesmo. Mas assim, as doutrinas, elas têm entendimentos que não caem na prova, são entendimentos mais aprofundados, então não é a melhor maneira. Tem resumos, você pode estudar por resumos. E aí qualquer resumo voltado para o AB serve, ajuda. Ou então as sinopses jurídicas, né? Tem uma coleção de sinopses jurídicas da Saraiva que eu gosto muito. São vários livrinhos finos, eu nem acho que não tem mais aqui não. Mas são os livrinhos pequenininhos, fininhos. Cada um deve custar aí uns R$40 mais ou menos. Talvez se você comprar a coleção inteira fica mais barato, né? Mas é uma boa forma, tá? É um bom material. No nosso curso também, além de ter as aulas do conteúdo, nós temos o curso completo em PDF também. Para quem prefere estudar lendo, né, do que assistindo videoaula, a gente também tem um curso completo de todas as disciplinas em PDF para ajudar nessa preparação. Valeu, meu amigo Júnior. Brigadão, viu? Temos que marcar um treino. Ok. Wilson, pra gente finalizar, tá? Wilson, professor, estudei apenas 5 disciplinas, acertei 34. O que o senhor sugere? Estude as 17 disciplinas, tá? Eu acho que você estudar 5 disciplinas é muito pouco. Ainda dá tempo hoje, faltando aí 3 meses para a prova, de estudar todas as 17? Dá tempo sim. Claro que aquelas que tem poucas questões, 2 questões, você vai tirar um dia, talvez, para cada, no máximo, né? Mas estude mais. Tá faltando você estudar as outras disciplinas. Jeremias está com 37. Jeremias,
mantenha a confiança. Falta 10 dias só, então mantenha a confiança. Mas eu, particularmente, para ser sincero, como eu falei, eu não gosto muito de dar falsas esperanças, eu já acho difícil anular mais 3, tá bom? Show de bola, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção, pela audiência de todos e principalmente pelas perguntas. É muito bom quando vocês participam, né? Eu gosto de fazer isso aqui é para bater papo com vocês mesmo. Porque se fosse para eu ficar falando sozinho para uma câmera, eu não fazia live, eu só gravava os vídeos gravados mesmo. O que eu gosto é disso, é de conversar. Valeu, muito obrigado. Muito legal bater esse papo com vocês. Quinta-feira, 19h30, tem mais. Então, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.